Fala galera, estamos de volta aqui, né? Dando continuidade aqui ao nosso curso. Então, como eu falei para vocês, nós vamos agora estar trabalhando com o layout dessa área aqui, certo? Para mostrar como nós vamos estar apresentando ela. Eu comentei lá na aula de introdução em relação ao sistema de coordenada geográfica, certo? Então, aqui, se vocês observarem no QGIS aqui, no cantinho, você vai ter essa informação aqui, ele vai estar representando aqui, vai estar mostrando a numeração, a codificação do sistema de coordenada, certo? Se você der um clique aqui, ele vai abrir essa janelinha para você escolher aqui o sistema de coordenada do nosso projeto aqui em si. Isso é importante você estar configurando, porque quando nós vamos fazer o layout lá e colocar e plotar as coordenadas, tem que estar sim com o sistema de coordenada ali correto. Então aqui para essa região aqui, nós vamos usar o Sirgas 2000, o TM Zona 24S, já está aqui selecionado, ok? E você tem também que verificar aqui, ó, cada camada dessa aqui, qual é que está o sistema de referência de coordenadas. Então você pode dar 2 cliques ou clicar com o botão direito aqui em propriedades. Vai ter aqui, ó, na aba de fonte, você pode aqui estar alterando aqui o sistema de referências. Então só dá uma conferida aqui, no nosso caso aqui, a área total está ok, Sirgas 2000, o MDT também ok, Sirgas 2000, o VAR também, e as camadas de curva de nível aqui, também todas elas configuradas certinhas aqui com o nosso sistema de coordenada. Então isso vai depender muito de onde você vai estar aplicando e onde você vai estar representando ali, beleza? Onde vai ser o levantamento que você vai estar trabalhando. Então não é aqui, essa utilização do Sirgas 2000, do UTM Zona 24S, não é, como é que eu posso dizer, padrão. A zona vai variar em função do local aí. A título de sistema, o Sirgas 2000, como eu já comentei com vocês, ele é um sistema que hoje é utilizado como padrão aqui para levantamentos nas Américas. Então é só dar o OK aqui. Nós já configuramos aqui o nosso sistema de referência e coordenadas, beleza? Então, como eu falei para vocês, nós vamos estar, essa é aqui a visão inicial do QGIS, mas nós vamos usar muito pouco essa primeira aba aqui, somente para fazer essas configurações. Nós vamos estar usando muito mais aqui essa funçãozinha que é o gerenciador de layout, beleza? Então, clicando aqui, ele vai abrir essa janelinha aqui. Então nós vamos criar um layout novo. Eu vou colocar aqui curso, certo? Que é o nosso layout aqui. Vai abrir outra janela, quando eu der o OK, que é essa janelinha aqui inicial do nosso gerenciador de layout. E aqui é onde você vai fazer toda a sua configuração de impressão aí, sua configuração de apresentação aí dos resultados. Existem várias funções aqui dentro desse layout, tanto aqui na aba lateral como na aba superior e nesses menus aqui do lado direito, beleza? Que nós vamos estar destrinchando um a um aqui para a nossa situação. Então aqui nós temos a função de deslocar o layout, que é a mãozinha que você vai estar selecionando, tem a aproximar, que é para você dar o zoom, tem o selecionar item ou mover o item, selecionar o conteúdo dentro de um item. Então tem várias funções aqui. A gente vai começar do zero, beleza? E eu vou apresentando as funções para vocês na medida que nós estamos utilizando ela. Então, a primeira função que nós vamos fazer aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é clicar com o botão direito na página e vamos aqui em propriedade de página, beleza? Porque aqui, ó, na lateral vai aparecer aqui em propriedade do item, que no caso é a nossa página, as configurações aqui dessa página. Então aqui está uma folha 4 em orientação paisagem. Eu gosto bastante de trabalhar com folha 3, porque a folha 4 na maioria das vezes fica pequena aí para o que você vai estar querendo apresentar. Então vou colocar aqui sim. Tem várias opções, certo? Mas eu prefiro estar trabalhando aqui com folha 3 em orientação paisagem. A nossa NBR aí que trata sobre apresentação, sobre desenho técnico, certo? Ela trata sobre apresentação de folhas de desenho, de cartografia.
ela fala que quando você está trabalhando com folha 3, você tem que trabalhar no modo paisagem. Então a gente trabalha aqui com essa configuração em modo de paisagem, beleza? Então, se eu rodar aqui o scroll do mouse, né, que é aquele botãozinho do meio aqui, que é aquela bolinha, ele vai dar um zoom aqui, ó. Então podem observar. Então é bom para vocês já irem se ambientalizando aqui com a nossa área de trabalho. Então o primeiro passo é adicionar um mapa, certo? Então nós vamos estar adicionando aqui um mapa, então a gente pode vir aqui na lateral, certo? E tem essa funçãozinha aqui, ó, de adicionar um novo mapa ao compositor, que é essa funçãozinha aqui. Então nós damos um clique aqui e escolhemos aqui, ó, clicamos e arrastamos, escolhemos aqui aonde nós vamos estar inserindo esse mapa novo aqui. Então vou só colocar aqui, certo? E ele já vai aparecer aqui nesse quadradinho aqui que eu delimitei, o que está na nossa tela aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Então, o que está aqui na nossa tela, certo? Vai aparecer aqui nesse novo quadradinho aqui na área que nós delimitamos aqui, beleza? Então, pessoal, depois de adicionar aqui, né? Como eu falei para vocês, adicionei esse mapa aqui, clicando aqui na nossa funçãozinha de adicionar um novo mapa. Nós podemos estar selecionando ele com essa função aqui, ó, de selecionar, mover item. Então observem que se eu clico nessa função, selecionar, mover item, eu movo todo aqui, eu vou movimentar aqui, ó, toda a caixa do mapa. Se eu clico nessa funçãozinha aqui, ó, de mover o conteúdo do item, eu vou mover o conteúdo que está dentro aqui da nossa área, do nosso mapa. Então é bem interessante. Posso até dar um zoom aqui, ó, mas ele sempre vai estar movendo o que está aqui dentro. Beleza? Nesse menu aqui na lateral, certo? Em propriedades do item, vai aparecer aqui todas as propriedades aqui do nosso mapa que nós adicionamos aqui. E aqui é onde nós vamos fazer as nossas principais configurações. A primeira é a escala aqui, que ela sempre vai estar aparecendo, certo? Se nós clicarmos aqui, ó, em mover aqui o conteúdo do mapa e alterarmos um zoom aqui, ó, podem observar que a escala ali já vai mudar de forma automática, certo? Então vocês podem estar alterando a escala assim, modificando o zoom aqui do nosso mapa, ou de forma numérica aqui mesmo, na nossa lateral. E aí vocês vão escolher a escala que melhor represente aí o trabalho de vocês. Para essa situação aqui, nós vamos usar uma escala de 1500. Beleza? Então só dar um Enter aqui, e ele já fez a alteração aqui, ó, no nosso mapa. Observem que deu uma cortadinha aqui na área embaixo, não foi? Então é só a gente aumentar aqui, ó, a nossa área, certo? Lembrando que a gente pode estar aumentando para todas as laterais aqui. É claro que é interessante deixar uma borda na folha, né? Se vocês forem entregar esse trabalho mesmo em um projeto, um exemplo, que vai ter ali outros documentos, certo? Aqui é a parte gráfica, a gente está trabalhando com a parte gráfica, mas é bem provável que esse projeto vai ter ali junto com ele outros documentos. Ele vai ser encadernado, certo? E se ele for encadernado, ele vai ser encadernado aqui por essa lateral aqui, ó. Então é interessante você deixar um espaço um pouco maior aqui nessa lateral, justamente para poder garantir aqui a encadernação aí do seu material. Se vocês forem dar uma olhadinha lá nas normas, certo? Existe um NBR que fala sobre folha de desenho, que ela traz todas as medidas aqui de bordas em todos os lados aqui para cada folha que vocês forem estar trabalhando, beleza? Então aqui a gente vai deixar esse espaço um pouco maior aqui para garantir aí essa encadernação, certo? Se vocês por acaso não forem trabalhar com encadernação, com projeto impresso, for gerar somente um produto digital, vocês podem estar diminuindo aqui essa borda para poder deixar um pouquinho mais apresentável, beleza? Então, como aqui eu vou estar gerando para vocês um produto digital, eu vou deixar aqui padronizado todas as bordas com o mesmo tamanho, certinho? Aproximadamente aqui o mesmo tamanho. Então observe que quando eu mudei aqui, quando eu mexi, já alterou aqui, ó, a nossa escala. Então eu vou retornar aqui ela para 1500 e ele já deu uma diminuída aqui. Então aqui eu vou selecionar só, mover o conteúdo para poder garantir que toda
essa dimensão aqui caiba no nosso quadrado. Caso não caiba, é só você ir fazendo aqui os ajustes, aumentar um pouquinho aqui mais para cima, um pouquinho aqui mais para baixo, e pronto, ele já vai estar ali, ó, desde a pontinha lá embaixo até aqui em cima, dentro da nossa caixinha aqui, que é o lugar onde nós vamos fazer a nossa representação. Beleza? Então, além dessa escala, da propriedade de escala aqui, nós podemos aqui, ó, mudar, podemos alterar aqui também o sistema de referência de coordenadas. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar do projeto, certo? Que nós já configuramos lá, já acabei de mostrar para vocês, certo? Vou fechando aqui as propriedades que a gente já passou, beleza? Nós temos também aqui, ó, uma função bastante interessante. Por quê? Porque vocês vão estar trabalhando com várias camadas, com várias configurações ao mesmo tempo. Vão gerar várias folhas de layout. Então, você pode estar travando aqui as suas camadas e os estilos da camada. Porque, lembrem como eu falei para vocês, vai aparecer aqui nesse mapa, certo? O que está aqui na nossa janelinha do QGIS. Beleza? O nosso mapa aqui. Então, se por algum acaso, um exemplo, eu alterar aqui, ó, e botar a camada do índice vari aqui em cima, e eu vim para cá, quando eu fizer qualquer alteração aqui, ele já vai mudar aqui também, tá vendo? Então, o que é que nós podemos fazer? Se eu vou fazer aqui várias folhas, cada uma com uma informação, uma eu vou apresentar o índice vari, outra altimetria, e por aí vai, eu posso travar aqui as camadas para ele não alterar aqui, quando eu alterar aqui nessa situação. Então, se eu desmarcar aqui, ó, o var, deixar só nossa área total, só para dar um exemplo para vocês. E eu vim aqui e travar a camada e o estilo da camada, quando eu fizer aqui a alteração e pedir para aparecer o índice var novamente, que eu retornar, ele não vai aparecer aqui, tá vendo? Por que ele não vai aparecer? Porque aqui, tanto as camadas e os estilos aqui estão travados. Aí, no caso, se eu tirar aqui essa trava, ele já vai aparecer aqui. Então, isso é interessante quando você trabalha com várias folhas aqui, que vai ser a nossa situação. Nós vamos desenhar aqui, nós vamos modular o primeiro layout e vamos replicar aqui, certo? Para os outros layouts que nós vamos estar trabalhando. Então, essa é uma configuração bastante interessante aqui para se trabalhar. Deixa eu fechar aqui ela. Nós temos aqui também as informações de extensão, que nada mais do que o tamanho aqui, né? Se você quiser fixar os tamanhos aqui desse nosso quadradinho aqui, você pode estar fazendo, arrastando aqui nas extremidades desses quadradinhos ou alterando aqui o tamanho deles. Aqui, é claro, você vai inserir as coordenadas x e y do mínimo e x e y aqui do máximo, que nada mais é do que os 4 cantos aqui desse nosso mapa, beleza? Então, a nossa próxima configuração que nós temos aqui é a grade. Lembra que eu falei para vocês lá que é a quadriculação aqui. Então, nós vamos adicionar uma grade, certo? A grade 1 aqui. Só clicar nesse maisinho aqui para poder adicionar essa grade. E vemos aqui, ó, em modificar a grade. Quando a gente vir em modificar a grade aqui, nós temos outras funções aqui, certo? Específicas para essa grade. Então, aqui tem o tipo de grade que nós queremos. Se ela é sólida, se ela é em cruz, se ela é marcador, se é apenas na moldura, certo? E o intervalo que nós vamos estar apresentando ela. Então, o intervalo aqui vai estar em metros. Nós estamos utilizando coordenadas planas, certo? Então, o intervalo aqui vai estar em metros. Então, eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia. 50 no eixo X. Então, já apareceu as linhas aqui, ó, tá vendo? E 50, no eixo Y. Então, aqui vai aparecer a nossa quadriculação. Muito poluído, né? Fica muito poluído, então vamos aumentar aqui essa quadriculação para 100. A cada 100 metros ele vai mostrar uma linha ali. E aqui também, a cada 100 metros ele vai mostrar outra linha aqui. Então já fica melhor aqui para a gente apresentar. Como eu falei para vocês, tem os tipos da grade aqui, né? Então nós temos essa grade contínua aqui, sólida, certo? Nós temos também aqui em forma de cruz, em que só vai aparecer os pontinhos aqui. Eu gosto bastante dessa aqui, porque polui muito menos o seu desenho, certo? A sua representação.
Nós temos os marcadores, que são somente os pontinhos aqui. Particularmente eu não gosto dessa porque pode ser que esses pontinhos que estejam aqui em cima do nosso mapa seja confundido com outra informação que você queira estar colocando, certo? E nós temos aqui apenas moldura e anotações, que ela não vai aparecer nada aqui, mas vai aparecer apenas quando nós colocarmos aqui a nossa moldura, que a gente já vai passar para ela já, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, o tipo de grade de cruz, para poder ficar apenas essas cruzinhas aqui, e fica menos poluído o nosso trabalho. Então elas vão estar aparecendo aqui a cada 100 metros, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Aqui a gente pode estar mudando também, ó, a espessura da linhazinha da cruz lá, certo? O tamanho, a espessura, então você pode estar modificando aqui, modificando também o estilo da linha. Então observem que tudo pode ser configurado, tudo pode ser modificado aqui para o seu modelo, para o seu padrão. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui essa aparência. Nós temos aqui também, ó, dentro dessa propriedade de grades, certo? A próxima que é moldura. Então não tem nada aqui, ó, tá vendo? Ao redor, mas nós podemos adicionar uma moldura aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor, certo? Nós podemos adicionar aqui uma moldura. Existem várias aqui, certo? Vários tipos de moldura. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai colocar essa zebrazinha aqui, ó, tá vendo? Então tem a zebra náutica também, que não muda muito da zebra para a zebra náutica, certo? Nós temos linhas interiores, que são esses tracinhos aqui na parte interior. Linhas exteriores, que são os marcadores aqui para o exterior. Ambos, interior e exterior. Somente uma linha na borda, sem nenhum marcador, certo? E a linha da borda náutica, que também não muda praticamente nada aqui, é só a linha mesmo ao redor aqui. Eu particularmente gosto bastante dessa linha de interiores e exteriores, que ele vai estar marcando aqui, certo? Ou a zebra. A zebrada fica bem legal o trabalho, fica bem interessante aqui para você estar apresentando. Então a gente vai, para essa situação aqui, nós vamos utilizar ela, certo? E aqui você pode mudar também o tamanho ali, ó. No caso, a espessura dessa moldura. Se você quer com 1 milímetro, com 2 milímetros, com 3 milímetros, certo? E da linha também, da margem. Existem várias configurações aqui que vocês podem estar aplicando. Se vocês quiserem que ela apareça somente em alguns lados, que não fica legal, né? Se vocês querem aqui, ó, você pode botar para aparecer só do lado inferior e superior, lado esquerdo, não fica bem legal. Então, se vocês forem colocar, coloquem em todos os lados, fica mais bem apresentável. Então, aí agora, aqui bem interessante essa parte de desenhar coordenadas aqui, ó. Por quê? Porque aqui em desenhar coordenadas é onde você vai colocar aqui o númerozinho aqui das nossas coordenadas. Então a gente pode vir aqui, desenhar coordenadas, observe que já apareceu aqui, ó, tá vendo? Os números, vamos ter que fazer algumas modificações aqui, porque tá vendo que tá passando aqui embaixo. Então a gente vai ter que aumentar um pouquinho aqui para evitar isso. E aqui também, certo? Dá uma diminuída, beleza? Para não passar aqui da nossa folha. Então aqui tem todas essas configurações, certo? De cada lateral aqui, né? Então nós temos da esquerda, da direita, do topo e da base, que você pode estar mudando. Existe aqui o formato dessas coordenadas, então pode ser decimal com um sufixo, que vai aparecer ali o sufixozinho, certo? Pode ser em graus e minutos, tem vários. Como nós estamos utilizando o sistema Sirgas aqui, coordenadas planas, então nós vamos usar aqui decimal, beleza? Observem que está com 3 casas aqui de precisão, mas como nós estamos variando em valores fixos a cada 100 metros, não é interessante você ter valores aqui após a vírgula, então você pode vir aqui embaixo logo de cara e já diminuir essa precisão aqui para 0, porque aí você vai ter aqui um valor sem casa decimal, certo? E aqui, em cada um aqui, nós vamos estar alterando. Então nós temos aqui esquerda, direita, topo e a base. Então eu posso mudar aqui, ó. Se eu quero da esquerda que mostre todos, apenas latitude, apenas longitude, ou desabilitar para não aparecer. Então observe que aqui se eu clico em desabilitar, ele não aparece aqui, certo? Mas como eu falei para vocês, não fica bem legal. Então se você vai colocar em uma lateral, coloque em todas, certo? Então aqui eu vou mostrar todas. E aqui a gente escolhe se a gente quer fora da moldura
ou dentro da moldura. Olha lá como já mudou. É interessante que seja fora, para poluir o mínimo possível aqui a nossa área de layout, certo? E qual vai ser ali a angulação dele, se vai ser horizontal, vertical ascendente ou vertical descendente ali. Então aqui na nossa esquerda nós vamos colocar vertical ascendente, para poder garantir aqui um sentido horário, certo? Na nossa direita aqui nós vamos colocar um descendente e ele vai fazer essa configuração aqui. E aqui já fica legal para a gente apresentar. Aqui essas coordenadas, beleza? É claro que eu estou passando para vocês um padrão aqui que ele não é regra, certo? A gente está configurando aqui de uma forma que a gente acha que fica legal para vocês estarem trabalhando. A ideia é mostrar para vocês aqui as modificações que vocês podem estar fazendo aqui para criar o padrão de vocês, padronizar o trabalho de vocês. Então aqui nós temos essas configurações. Vocês podem estar alterando também aqui, ó, a fonte das letras aqui. Então se vocês clicarem aqui em fonte, vai abrir essa caixinha em que essa janelinha aqui, você vai estar escolhendo aqui a fonte. Ele já vem com essa fonte padrão, mas vocês podem estar mudando o tamanho da fonte, tudo aqui. Fica a critério de vocês. Criem um padrão de vocês, certo? Eu vou deixar normal aqui do jeito que ele veio, a fonte que veio, para mim está suficiente, certo? É só dar o OK aqui. Essa parte de fontes é bastante interessante você padronizar, porque usem apenas uma fonte, do início ao final. Padronizem o material de vocês. Se vocês vão estar usando aqui, eu quero usar a fonte Arial aqui, então você vai usar a fonte Arial em tudo que você for apresentar. E em tudo que você for apresentar, você vai ter que fazer essa modificação. Então dá um pouquinho de trabalho se você sair aqui da configuração padrão que vem aqui o programa. Beleza? Então aqui, a título de configurações aqui dessa grade, é essa, aparência, moldura e as coordenadas. Eu vou retornar aqui, ó, nesse botãozinho a gente retorna para as propriedades aqui. Então, finalizando a grade, nós temos enquadramento. Aqui que para nossa situação não é interessante, então não vou nem passar por ele aqui. Nós temos aqui a grade, nós temos a posição, aqui o tamanho. A posição e o tamanho aqui é a posição e o tamanho desse item, aqui que vocês podem estar variando e selecionando aqui um ponto de referência do nosso mapa aqui. Eu sempre padrão aqui esse ponto de referência aqui em cima, então eu posso deixar aqui mesmo, certo? Nós temos aqui, ó, a rotação, se vocês querem estar trabalhando e rotacionar aqui a nossa área, mas também não é interessante para a gente aqui. O mapa ele fica dessa configuração mesmo, mas vocês podem estar alterando aqui, ó. Podem observar que ele vai rotacionar ali se eu mudar aqui a minha angulação. Então a rotação pode deixar em 0, certo? Aqui nós temos a moldura. Se vocês quiserem colocar uma moldura, como nós já colocamos a zebra aqui, então não faz necessidade, mas caso vocês queiram, vocês podem colocar aqui uma moldura, certo? Nós temos um plano de fundo também. Esse plano de fundo aqui é para essa partezinha branca aqui, ó, porque o nosso mapa está aqui, que é somente essa área aqui. Então, mas eu posso alterar toda essa área branca aqui e escolher outra cor para ela aqui, ó. Para nossos tipos de trabalhos aqui, não é interessante que isso aconteça, é interessante que fique branco mesmo, para poder você destacar aqui apenas o seu mapa. Então deixa essa configuração aqui em branco mesmo, certo? Ou deixa ela desabilitada aqui. E aqui nós temos outras configurações, que é só o ID do item. Você pode estar mudando aqui a identificação desse item, certo? Não se faz necessário. E a renderização, aqui quando se vocês quiserem mudar, que é a renderização, é a mistura entre as camadas. Então eu posso diminuir ou aumentar a opacidade dele aqui, ó. Mas também podem deixar padrão do jeito que vem, que não vai fazer diferença para a gente aqui. E as variáveis aqui, que são variáveis de configuração aqui, no caso é o sistema que foi utilizado, a plataforma, o programa, a versão do programa, que também não é interessante aqui para a gente a nível de representação. A gente não vai estar utilizando aqui esse tipo de configuração, beleza? Então nós já passamos aqui, ó, por todas as configurações aqui, certo? Desse mapa aqui que nós vamos estar apresentando, beleza? Então, opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui.
Então, esse vai ser o nosso primeiro mapa, certo? Que é o mapa aqui de... Deixa eu mudar aqui, retornar. Que vai ser o nosso mapa aqui de locação, e é o mapa onde nós vamos representar aqui onde está a nossa propriedade. Então, já está ficando um pouquinho extensa também aqui a nossa aula. Então, eu vou parar por aqui, em que nesse primeiro encontro aqui, nessa primeira configuração, nós adicionamos um mapa e configuramos aqui uma projeção, certo? E aí, na próxima aula aqui, nós vamos estar inserindo a legenda e vamos estar inserindo aqui as informações essenciais aqui para essa projeção, beleza?